Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje nós estamos estudando a lição de número 8, que traz como título As Reformas de Ezequias e Josias. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição de livros históricos da revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel. E se você é novo nesse canal, se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer, o meu nome é Renato e eu gostaria de te fazer um convite para que você curtisse esse vídeo, deixasse um comentário e se inscrevesse aqui no canal. Olha lá, hein? Tô confiando em você. O texto de referência dessa lição de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 31, dos versículos 1 ao 20, e depois em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao 33. O versículo do dia está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 18, que diz: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E isso aqui é uma certeza que nós devemos ter. O Senhor é aquele que nos santifica. Muitas vezes nós pensamos, nossa, mas deve ser muito difícil nos santificar todos os dias. Se você estiver em Deus, Ele é aquele que te santifica. E assim nós vamos à nossa verdade aplicada do dia. A verdade aplicada do dia diz: Deus está disposto a se voltar para aquele que se arrepende e o busca em santificação. E como sempre, nossa revista tem 3 objetivos. Quais são esses objetivos? Primeiro, compreender as reformas de Ezequias e Josias. Segundo, conscientizar que a santificação vem por meio da palavra. E em terceiro lugar, apontar os resultados do retorno à lei do Senhor. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição de hoje, que traz como título Conhecendo Ezequias. Ezequias acaba assumindo um trono de um reino que era completamente ameaçado e vulnerável a outras nações que estavam ali tentando guerrear com eles. E se não fosse apenas isso, o reino que ele estava assumindo era um reino que estava atolado em práticas idólatras. O pai de Ezequias, o rei Acás, ele acabou levando o reino a um labirinto de apostasia. Ele acabou afastando seu povo dos caminhos das tradições. Ele acabou afastando seu povo do caminho de Deus. A Bíblia nos diz que o rei Acás, ele foi um rei tão idólatra que ele foi capaz de queimar os seus próprios filhos como uma oferta aos deuses estranhos. E o que mais me chama a atenção é que Ezequias, mesmo sendo filho de Acás, crescendo dentro dessa casa completamente deturpada, com princípios deturpados, ele não seguiu o exemplo que ele tinha dentro de casa. Ele não seguiu o exemplo do seu pai. Então a ascensão do rei Ezequias ao trono, ela é como se fosse uma alvorada de esperança, porque naquele momento estava sendo marcado o início de uma nova era, uma era voltada para a restauração da aliança divina com Deus. Então Ezequias, quando ele assume o trono de Judá, ele não se vestiu apenas com o linho fino que simbolizava ali a sua posição real, mas ele também veste ali uma coragem que não era dele, mas era uma coragem que se compara com a de um leão, que era o símbolo emblemático daquela dinastia. Por isso que nós temos aquela expressão que diz o leão da tribo de Judá. Então, o leão representava aquela dinastia, a dinastia de Judá. A determinação de Ezequias em enfrentar os desafios ali do seu reinado era tão visível que isso acabou influenciando profundamente o curso da história do seu povo. Ezequias, ele entendia o que era realmente importante. E ao entender isso, e por entender isso, ele não esperou nenhum momento para começar a corrigir o caminho de idolatria do seu povo. A Bíblia diz que no primeiro mês do reinado dele, ele já começou a purificação do templo. A Bíblia acaba não especificando quanto tempo o templo de Salomão tinha ficado fechado, mas a Bíblia nos mostra a importância e a urgência que ele atribuiu a essa restauração ao culto lá no templo de Jerusalém. Então, nesse contexto, nós vamos entender que a responsabilidade de Ezequias estava muito além das suas obrigações e cerimônias. Nós vemos que a responsabilidade dele era com a missão de restaurar a fé. Era uma missão de restaurar a integridade daquele reino, que estava sendo marcada por tantos anos pela apostasia e pela desolação espiritual. Então, com esses objetivos, com essa missão clara na sua mente, Ezequias ele adotou uma abordagem proativa para liderar aquele seu povo. Ezequias ele mostra para mim e para você como que se lidera pelos seus próprios exemplos.
Não é difícil da gente encontrar nos dias de hoje líderes que tentam liderar as pessoas pelas palavras. É aquele famoso ditado: faça tudo aquilo que eu te digo para fazer, mas não faça aquilo que eu faço. Nós vemos aí em todos os lugares, nas mídias sociais, vários pastores super religiosos, que quando nós vamos olhar atentamente na vida deles, a gente vê que eles não aplicam nas suas próprias vidas aquilo que eles ensinam. Que nós possamos estar ajudando a preparar os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que eles sejam obreiros de valor, para que eles sejam líderes, assim como o rei Ezequias. Porque Ezequias ele não apenas se limitou a reagir às ameaças externas. Em vez disso, ele buscou ativamente reformar e fortalecer Judá. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo olhando para a igreja dos outros, para copiar o que está acontecendo na igreja dos outros, e esquecemos que o que nós mais precisamos é de uma reforma interna e um fortalecimento do nosso próprio povo. E o fortalecimento está onde? Está na palavra de Deus. Essas iniciativas do rei Ezequias em purificar o templo e restaurar as práticas religiosas, elas foram passos fundamentais nesse processo de reafirmar a aliança de Judá com Deus. E essas ações dele não apenas serviu para avivar novamente a espiritualidade daquele povo, mas elas também serviram para reforçar a coesão social e a identidade nacional daquele povo de Judá. Porque quando Ezequias via o templo fechado na era do reinado do seu pai, quando ele via aquele tanto de profanação que acontecia naquela nação, ele não via apenas o orgulho do seu povo subjugado, mas ele via também o pecado que aquele povo estava cometendo contra o seu próprio Deus. Então nós vemos que ele tomou atos contínuos. Ele iniciou uma reforma que buscava muito mais do que somente a purificação do templo sagrado. Ele queria e ele buscava pela cura da alma daquela nação. Mas meu irmão e minha irmã, a vida não é feita apenas de momentos fáceis de alegria e de restauração. Logo em seguida nós vemos a Assíria batendo na porta de Jerusalém. Mas Ezequias ele não se curvou ao medo. Ezequias ele já estava com o seu homework feito, ele já estava com a sua lição de casa feita, ele já tinha instruído ao povo a voltar a adorar a Deus de todo o coração. Então, ao invés de se dobrar ao medo, ele vai consultar a Deus. Mas é justamente nesse momento que acontece um episódio que ecoa a força da fé até os dias de hoje. A Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu e dizimou o exército assírio. Naquele único dia, o anjo do Senhor acabou destruindo 185 mil soldados que estavam ali prontos para dizimar o reino de Judá. E esse registro você pode encontrar lá em 2 Reis, capítulo 19. E essa é a certeza que eu e você nós podemos ter. Quando as nossas vontades, quando os nossos desejos, quando a nossa vida está alinhada com a vontade de Deus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles se acampam ao nosso redor e ele nos livra. O futuro de Judá, ele era certo, mas a partir da oração do seu rei, a partir do coração de Ezequias, a história que já era certa acaba sendo mudada. E nós vamos ver isso em outro momento. Porque foi durante uma enfermidade que o rei Ezequias enfrentou, que a misericórdia de Deus brilhou sobre a vida dele, como nunca visto antes. O profeta Isaías, ele vai até o rei Ezequias, e ele vai levar uma mensagem dizendo que Ezequias ele vai morrer. Mas o rei Ezequias, ele começa a orar a Deus, e a súplica daquele rei foi tão grande que ele acabou comovendo o coração de Deus. E a Bíblia diz que o rei Ezequias ele foi agraciado com mais 15 anos de vida. E esse foi mais um milagre que acabou ali reforçando a fé daquele povo, a fé no poder da oração e na misericórdia do nosso Deus. Durante o reinado do rei Ezequias, nós tivemos ali alguns profetas que estavam agindo naquele mesmo momento da história, que eram os profetas Isaías e Miqueias. Algumas escolas teológicas dizem também que Oséias estava vivendo ali naquele mesmo contexto, naquela mesma era. E a mensagem que eles traziam era falando sobre o julgamento e sobre a esperança e sobre a justiça que Deus traria sobre aquele povo. E o que nós sabemos sobre Ezequias? Nós sabemos que com sabedoria e humildade, ele acabou alinhando a liderança dele a essas vozes proféticas contemporâneas do tempo dele. E isso acabou reiterando
aquele compromisso que ele tinha com a fé e com a obediência. A vida do rei Ezequias, ela precisa ser uma inspiração para a minha vida e para a sua vida, porque ela é o maior exemplo que nós temos de um líder que lidera por exemplo e da urgência que nós precisamos ter no quesito a idolatria e a submissão à vontade de Deus. Ezequias entendia dentro do seu coração o perigo da idolatria. E nós precisamos fazer como ele, nós precisamos entender isso também. Quando nós falamos sobre idolatria, muitas vezes nós pensamos sobre pessoas se ajoelhando diante de imagens e esculturas. Mas nós esquecemos que muitas vezes a idolatria ela está dentro do nosso coração, porque nós mesmos criamos vários ídolos nas nossas vidas. Quantos ídolos nós temos dentro do nosso coração? Bandas, cantores, pregadores, tudo isso muitas vezes tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. E é por isso que Ezequias ele se tornou um exemplo para mim e para você. A vida dele não é apenas uma crônica de eventos do passado, mas ela é um testemunho poderoso do impacto de um coração que se mantém firme e íntegro diante da presença de Deus. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição de hoje, que traz como título Josias o Notável. Manassés é o avô de Josias, e ele acabou reinando durante um período de 55 anos. E ele é frequentemente citado como sendo um péssimo exemplo de liderança. Ele não só reverteu todas as reformas que o pai dele tinha feito. Quem era o pai dele? O pai dele era o rei Ezequias, mas ele acabou mergulhando Judá em uma era de idolatria e abominação sem precedentes. Manassés ele acaba reconstruindo altares pagãos. Ele acaba derramando muito sangue inocente e acaba mergulhando Judá em um declínio espiritual e moral. Ele acabou desafiando abertamente os mandamentos de Deus. E isso acabou arrastando o povo de Judá para práticas que superaram em maldade aquelas nações que Deus já havia destruído diante deles. E Amon, que era filho dele, não fez nada para corrigir os erros do seu pai quando assumiu o trono. Ele acaba reinando apenas por 2 anos. E nesses 2 anos, ele acaba dobrando a aposta, fazendo tudo pior do que seu pai havia feito. Ele acabou servindo e adorando a esses ídolos com tanto fervor, que isso só serviu para afundar cada vez mais o reino dele na iniquidade. Amon ele acabou ignorando completamente a chance de arrependimento e de mudança na vida dele. E isso acabou selando seu destino com um fim trágico. Ele foi assassinado pelos seus próprios servos. E é nesse cenário de calamidade espiritual de Judá que nós vamos ver surgir aqui então na passagem bíblica um raio de esperança. Nós vemos surgir o rei Josias. Nós vamos ver que ele, desde jovem, ele sempre demonstrou um compromisso inabalável com Deus, desafiando assim o legado dos seus antepassados. Embora muitas pessoas preguem sobre as consequências e sobre o que acontece com a vida das pessoas quando elas estão vivendo sobre uma maldição hereditária, nós vemos aqui a história de Josias, que é um testemunho do poder da escolha individual, em contraste com o peso do legado que ele recebeu da sua família. Porque toda maldição hereditária ela é quebrada a partir do momento que nós nos entregamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos que Ele é o nosso grande e suficiente Salvador. Nenhuma maldição há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, ao invés de seguir os passos de Manassés e Amon, Josias ele optou por uma reforma profunda. Ele purificou Judá da idolatria e restaurou o culto verdadeiro ao nosso Deus. E foi justamente durante a reforma do templo que o sumo sacerdote reencontrou aquilo que já estava perdido por 57 anos, que era o livro da lei. E esse livro da lei foi um divisor de águas para Josias e para o seu povo de Judá. E esse momento não apenas reafirmou a necessidade de uma vida alinhada com os mandamentos de Deus, mas também serviu como um despertar coletivo para aquele povo, para eles reconhecerem a importância de preservar e honrar a palavra de Deus. Naquele momento, Josias não hesitou. A palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes em luto e em arrependimento e acaba liderando seu povo em um compromisso de renovação espiritual com Deus. Então a história de Josias, ela é um lembrete poderoso para mim e para você,
que não importa quão profundo seja o buraco que você se encontre, seja por suas escolhas pessoais ou qualquer outra coisa que aconteceu na sua vida, sempre existe uma oportunidade de mudança nas nossas vidas. A vida de Josias nos mostra que a verdadeira reforma começa dentro dos nossos corações, com um arrependimento genuíno e ações que erradicam as práticas que nos afastam de Deus. Nesse tempo onde nós estamos vivendo hoje, onde a idolatria ela tem se manifestado de formas tão sutis, a história do rei Josias ela nos desafia a examinar os nossos próprios corações. O que nós temos adorado nesses dias? Para onde nós desviamos o nosso olhar quando nós tiramos os nossos olhos de Deus? Quais são os ídolos modernos que você tem na sua vida? Talvez seja a tecnologia, talvez seja o seu conforto. Nós precisamos entender que nós somos sempre chamados para uma reflexão muito profunda sobre o que nós realmente estamos valorizando. No livro de Mateus, capítulo 6, no verso 21, diz que aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? O que você tem buscado? Aonde você tem gastado as suas energias? Se for na meditação da palavra de Deus, se for na oração, você realmente está servindo a Cristo. Mas se o seu coração, se o seu tempo, se o seu dinheiro está sendo gasto com qualquer outra coisa que não seja o principal, que é a palavra de Deus, que é uma vida cristã, com certeza você tem outros ídolos na sua vida. Josias, na sua determinação em seguir a Deus, ele nos inspira a escolher um caminho de fidelidade e de obediência. Josias, ele nos encoraja a fazer da palavra de Deus a nossa bússola das nossas vidas. Porque só assim nós vamos estar garantindo que cada escolha, seja ela grande ou pequena, reflita nas nossas vidas o nosso compromisso com Deus. Então que nós possamos aprender com o rei Josias a importância de colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida, purificando a nossa vida de toda forma de idolatria e dedicar a nossa vida a uma adoração que não é apenas ali no culto onde nós levantamos a nossa mão, mas uma adoração genuína que transforma as nossas vidas. Meu desejo é que a história do rei Josias ela sirva de uma motivação para que eu e você nós possamos ser agentes de mudança, não apenas na nossa vida, mas em todos aqueles que estão ao nosso redor. Para que nós possamos escolher diariamente, em tudo aquilo que nós fazemos, caminhos que possam honrar a Deus. E que ao fazermos isso, nós possamos deixar um legado de fé, de amor e de esperança, que vai ser um contraposto para toda essa escuridão que nós estamos vendo nos nossos dias. E agora nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição de hoje, que traz como título Tempo de Santificação. Nós vemos em todas as histórias bíblicas que Deus sempre tenta se comunicar com o seu povo. Na intenção de alertar o seu povo, Deus levanta profetas para trazer mensagens de advertência sobre o juízo que está para cair sobre eles. E essas advertências que foram entregues pelos seus profetas, elas ecoam através dos séculos, trazendo um chamado para mim e para você, para o arrependimento e mudança de vida. Mas assim como aconteceu com o povo de Judá, muitas vezes nos dias de hoje, nós falhamos também com o nosso arrependimento diante de Deus. Frequentemente eu e você, nós escolhemos ignorar ou menosprezar esses sinais, essas profecias, e nós acabamos caindo nos mesmos erros das gerações que nos precederam. E a palavra de Deus, embora ela seja o livro mais vendido do mundo, embora ela seja acessível através de qualquer telefone que você tenha, muitas vezes ela parece que está perdida para algumas pessoas. Com a vida corrida que nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso tempo com Deus. E essa falta de relacionamento com Deus, gradualmente, vai nos afastando, nos distanciando do nosso verdadeiro propósito. O rei Josias, ele é um grande exemplo de como nós devemos agir diante das verdades divinas. Depois que o livro da lei é encontrado e ele escuta o que está escrito naquele livro, ao invés de simplesmente demonstrar um luto superficial rasgando as suas vestes, Josias ele escolhe rasgar o seu próprio coração diante de Deus. E esse gesto simbólico de Josias, ele destaca a importância do nosso arrependimento sincero e da nossa humildade quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Josias ele entendeu 100% que Deus ele busca muito mais do que rituais. Ele deseja um coração contrito e arrependido, desprovido de qualquer orgulho ou de autossuficiência. E esse é o convite que o rei Josias deixa para mim e para você no dia de hoje. É o convite ao arrependimento,
mas não apenas um arrependimento superficial, mas um arrependimento de todo o coração, que gere como resultado colocar a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Só que para que isso aconteça, nós precisamos fazer uma autoanálise muito sincera, que leve a mim e a você a abandonar tudo aquilo que indevidamente tem ocupado o lugar que deveria ser exclusivamente de Deus nas nossas vidas. O verdadeiro arrependimento, ele transcende a mera concepção dos nossos erros, mas na verdade ele gera um compromisso constante de transformação e de renovação espiritual. A história do rei Ezequias e subsequentemente a história de Josias, ela acaba nos convocando para que nós possamos refletir sobre a nossa postura diante de Deus, para que nós possamos fazer questionamentos ao nosso coração, se eles verdadeiramente estão abertos e submissos à vontade de Deus. Porque o arrependimento e a busca por um relacionamento íntimo com Deus são sinais genuínos de uma verdadeira conversão. Eu não sei se você tem acompanhado tudo o que tem acontecido no mundo, mas esse é o momento que nós precisamos dar prioridade a Deus. Esse é o momento onde nós precisamos escolher o caminho que espelhe a glória de Deus e o amor de Deus nesse mundo. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo que nós não temos tempo? Não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para fazer orações, não temos tempo para desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas será que o problema é realmente a falta de tempo? Ou será que o nosso problema é com o nosso compromisso com Deus? Porque muitas vezes o seu tempo está sendo todo consumido por redes sociais. O seu tempo está sendo consumido por entretenimento. O seu tempo está sendo gasto com pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus. Na sua lista de prioridade, o seu relacionamento com Deus ocupa o último lugar na sua vida. Então, quando nós falamos que nós não temos tempo, na realidade o que nós estamos dizendo é que nós estamos gastando o nosso tempo com tudo, exceto com aquilo que deveria ser a prioridade na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. E essa desconexão que existe entre o que nós fazemos e aquilo que nós falamos nos coloca numa posição de hipócritas diante de Deus. Nós falamos sobre a importância da fé, nós falamos sobre a oração, nós falamos sobre o estudo da Bíblia, mas as nossas ações, elas pintam um cenário completamente diferente. Nós estamos vivendo em uma era cheia de distrações e muitas vezes esse imediatismo acaba prevalecendo sobre aquilo que deveria ser eterno nas nossas vidas. Então, o problema nunca foi a falta de tempo. Na verdade, o problema é como nós escolhemos usar o tempo que nós temos. Então, se nós desejamos verdadeiramente viver uma vida que reflete a glória de Deus, uma vida que reflete o amor de Deus, nós precisamos urgentemente reavaliar as nossas prioridades. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então isso implica colocar Deus no centro da sua vida, acima do nosso lazer, acima dos nossos compromissos sociais. Porque a hipocrisia, ela surge quando nós falamos uma coisa e acabamos vivendo outra. Então, ao olharmos para o rei Ezequias, ao olharmos para a vida de Josias, nós estamos sendo convidados a uma reflexão pessoal. A verdadeira medida da nossa fé, ela não se revela apenas por aquilo que nós falamos, mas principalmente da forma como nós agimos. Porque quando nós damos prioridade ao nosso relacionamento com Deus, nós estamos abrindo um caminho na minha e na sua vida para uma transformação profunda, alinhando nossas ações aos princípios do Evangelho e vivendo de uma forma autêntica e comprometida. Ezequias e Josias, após purificar o reino de Judá da idolatria, cada um no seu tempo, eles compartilharam desse mesmo desejo. Qual que era o desejo? Era de restaurar a celebração da Páscoa, para poder assim honrar ao Senhor. A Páscoa, ela é celebrada com pães sem fermento. E o que isso simboliza? Isso simboliza a importância de purificar as nossas vidas, eliminando tudo aquilo que é corrupto ou que nos desvia do caminho do Senhor. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz que nós deveríamos nos desfazer do velho fermento, para que nós pudéssemos celebrar a Cristo com sinceridade e verdade. Então essa metáfora do fermento, ela acaba nos alertando sobre a necessidade de uma purificação e de uma santificação genuína. E como que nós podemos nos purificar? Como nós podemos estar prontos diante de Deus? É somente pela palavra,
Somente a palavra de Deus, ela tem o poder de purificar e de transformar as nossas vidas e de nos preparar para o nosso reencontro com Cristo. Então isso é um convite para mim e para você, a uma reflexão, ao arrependimento. É um apelo para que nós possamos voltar os nossos corações completamente a Deus, em busca de um relacionamento mais comprometido e mais profundo com Ele. Porque remover o fermento das nossas vidas é muito mais além do que simplesmente evitar o pecado. Retirar o fermento é um chamado para uma transformação profunda, que é refletida nas nossas escolhas e nas nossas ações diárias. E assim nós chegamos à conclusão dessa lição de hoje, que diz assim: as reformas de Ezequias e Josias mostram-nos o quanto o pecado se instala e faz reféns, mas mediante a palavra de Deus somos confrontados a um arrependimento para que haja mudança de comportamento. Então assim nós encerramos a lição de hoje. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado dessa lição e que, se Deus em Cristo nos ajudar, nós estaremos aqui juntos para a próxima lição, que traz como título A Queda do Reino do Norte. Eu te vejo lá, que Deus em Cristo te abençoe. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal e nós nos vemos no próximo vídeo.